Boa tarde, senhoras e senhoras. Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que faça a chamada dos senhores vereadores para início da nossa sessão ordinária. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência, presente. Vereador Cláudio Miaque, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Espachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Pérez Bauabe. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. E vereador Marcelo Cavaleiro Mendes, presente. Cavaleiro? Cavaleiro? Vereador Emerson do Posto, presente. Senhor presidente, 18 vereadores presentes. 18 dos senhores vereadores em encontros presentes, acórdão regimental, pedindo a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Vamos ver aqui. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis independentes e dependentes de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Penha, comunica a liberação de recursos para o programa Protransporte. À disposição dos senhores vereadores. Tesouraria da Câmara encaminha os balancetes financeiros ativos relativo ao mês de julho de 2017. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de Lei número 82/2017, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar por venda, mediante licitação na modalidade concorrência, os imóveis que especifica e dá outras providências. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 36/2017, de autoria do Executivo Municipal. Discussão para manifestação. Não havendo manifestação, encaminho a Procuradoria Jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Projeto de lei número 126/2017, que dispõe sobre a instalação de botão de pânico nos ônibus de transporte coletivo do município de Mogi das Cruzes. De autoria do vereador Emerson do Posto. Consulta plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 126/2017, de autoria do vereador Emerson Hong. Está em discussão para manifestação. Não havendo manifestação contrária, encaminha a Procuradoria Jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Presidente, questão de ordem aí. Questão de ordem, vereador. Qual a questão de ordem? Sobre esse projeto, eu quero dizer o seguinte sobre esse projeto, a importância dele. Então a gente pede essa atenção dessa casa, esse projeto importante que é o botão de pânico nos ônibus municipais dessa cidade, onde realmente os motoristas vêm sofrendo inúmeros assaltos, inúmeras ocorrências dessa cidade. Então a gente tem assim o vislumbre de entender a importância desse botão de pânico. Então, eu peço atenção nessa casa, depois assim as comissões pertinentes que estudem com carinho a importância desse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.
Requerimento número 158/2017. Requer a mesa diretiva obedecidas as formalidades regimentais de estilo e ouvido do egrégio plenário, a inserção na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária de votos de aplausos e congratulações pelo transcurso no próximo dia 27 de agosto dos 70 anos de fundação da Associação Rural de Pindorama, entidade constituída por cidadãos pioneiros e trabalhadores que acreditavam no potencial produtivo do bairro de Pindorama e que muito contribui para o crescimento da comunidade e trabalhou por melhorias para todos. E mais, que seja autorizada a confecção e oferta de placa de aço escovado comemorativa aos 70 anos de fundação da Associação Rural de Pindorama, por derradeiro que o deliberado por essa igreja, Casa de Leis Mogiana, seja oficiada a sua diretoria, dando-lhes ciência do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 14 de agosto de 2017, de autoria do vereador Pedro Comura. Consulta plenário, coloca em discussão o requerimento número 158/2017, de autoria do vereador Pedro Ideco Comura. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Peço a palavra, senhor presidente, para a declaração de voto. Com a palavra o vereador Pedro Comura. Senhor presidente, senhores vereadores, no próximo dia 27 de agosto, o nosso bairro de Pindorama vai estar completando 70 anos, né? E nós estamos fazendo uma homenagem pela passagem, né, em comemoração aos 70 anos lá do bairro de Pindorama. É um dos maiores bairros produtores aqui da nossa cidade, né? E nós estamos pedindo autorização para entregar uma placa comemorativa nessa data, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Requerimento número 159/2017, egrégio plenário, considerando que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, do qual esse vereador faz parte, mediante controle externo, considerando que compete à Câmara Municipal fiscalizar e controlar os atos executivos, requer a mesa diretiva obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário para que oficie o excelentíssimo senhor Marcos Vinícius de Almeida e Melo, prefeito do município de Mogi das Cruzes, para que informe esta Casa de Leis. Qual o número de total de creches subvencionadas? Qual o total despendido mensalmente por todas as creches subvencionadas? Qual o número total de creches municipalizadas? Qual o número total de alunos atendidos por todas as creches municipalizadas? Qual o número total de ADIs trabalhando nas creches municipalizadas? Qual o número total de alunos em regime de inclusão nas creches municipalizadas? Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 14 de agosto de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Coloco em discussão o requerimento número 159/2017, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado com voto contrário do vereador Antônio Lino da Silva. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde, imprensa, população que nos acompanha através da TV Câmara. Eu quero manifestar o porquê do meu voto favorável a esse requerimento de autoria do vereador Rodrigo Valverde, porque eu acho suma importância a transparência, esse tema, serviços públicos subvencionados, a sociedade ter conhecimento, saber quanto custa, quantos são, que tipo de serviço presta. Portanto, eu votei favoravelmente, parabenizo o vereador Rodrigo pela autoria do requerimento e coloco como de suma importância para a sociedade conhecer essas informações.
Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, nobre vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, meu voto, eu fiz um voto contrário porque é assim. Nós temos nesta casa as audiências públicas da educação. A secretária vem aqui e traz todos os números. Os funcionários da prefeitura trazem todos os números. E eu já participei de muitas dessas audiências públicas. Tudo é detalhado lá. Então, lá é para todos nós. O problema é amanhã, essa resposta vem da administração, fica só com o vereador. Então, eu acho que nas audiências públicas você tem voz, você tem mais esclarecimento e você pode debater com quem está administrando. A informação que o vereador pedir vai ficar só para ele, vereador Cuco. Então, não tem uma reação. Então, nessa questão da audiência pública, que tem a comissão de educação nesta casa, sempre foi debatido. Nunca faltou uma informação. E quando falta, eles complementam esta informação. Então é por isso que eu estou dizendo aqui, que a participação na audiência pública da educação é muito importante. Todos os membros participam. Então eu acho que aqui nós estamos, muitas vezes, pedindo uma informação que você pode ter na audiência pública 3 vezes por ano, quantas vezes você quiser. Eu acho que isso é muito importante. Então, muitas vezes, a gente passa um documento aqui que passa a ser individual. Eu gostaria de ter um documento que fosse uma discussão coletiva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lino. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, declaração de voto. Declaração de voto, viu, vereador? Desculpa. Declaração de voto, vereador Caio Cunha. O meu voto, obviamente, foi favorável. Vereador Caio, só antes de consignar a presença de Vossa Excelência, solicitar o primeiro secretário a consignação e Vossa Excelência está com a palavra. Consignada a presença, vereador Caio Cunha. Obrigado, vereador Carlos Evaristo, presidente dessa casa. Eu queria ressaltar a importância de nós sermos transparentes. Né? No vereador Nemora Araújo, todas as vezes que tem uma audiência pública, ele toca em alguns pontos que foram citados aí, é muito importante. Porém, eu tenho que discordar do vereador Antônio Lino, porque não dá para o vereador ficar esperando só a questão da audiência pública. Né? Acontece a cada 4 meses. Né? Então, assim, no meu voto é favorável justamente por uma questão de transparência e queria aproveitar, presidente, parabenizar Vossa Excelência pela disposição em colocar o portal da transparência no ar. Né? É um pedido do munícipe. A transparência é uma coisa, eu não estou falando nada disso. O vereador Nemora Araújo começou esse projeto, Vossa Excelência colocou no ar. Estou falando isso por conta da transparência. Obrigado. Vereador Caio, só esclarecendo, vereador Cuco, eu já vou dar a palavra a Vossa Excelência. O portal de transparência era uma questão muito técnica, nós precisávamos de autorizações, inclusive nossa procuradoria, para contratar a empresa para fazer. Então, o processo começou lá atrás, pelos presidentes anteriores, bem como o concurso público nessa casa, e eu tive a grata satisfação de colocar o portal no ar e de colocar o concurso, concluir o concurso, iniciado pelo vereador Mauro Araújo, acho que foi iniciado lá o processo pelo vereador Lino, o vereador Mauro Araújo deu continuidade, e eu tive a satisfação de concluir. Bem como o portal de transparência, vereador Cuco, que foi para nós uma dificuldade enorme até conseguirmos colocar no ar. E as pessoas de fora, vereador Caio, às vezes não entendem e ficam fazendo, algumas pessoas modosas, fazendo crítica daquilo que não entende, daquilo que não sabe. Mas nós temos toda uma questão legal, mas eu agradeço, e Vossa Excelência, que é conhecedor da questão das mídias sociais, esse é o termo, fazendo esse elogio, deixa a gente muito à vontade para falar a respeito desse assunto. Muito obrigado. Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, também votei favorável ao requerimento do vereador Rodrigo Valverde, porque eu também gostaria de saber desses dados. A prefeitura construiu, na gestão do qual eu fiz parte, 65 creches, e ainda há necessidade da construção de mais. Existe, obviamente, a comissão, dita pelo vereador Mauro, da audiência pública que o vereador Antônio Lino falou,
Mas, às vezes, o nosso tempo não dá para participar de todo o trabalho que é feito, né? Em razão das várias comissões trabalharem, às vezes, simultaneamente. Então, este requerimento, além de ser um direito do vereador, de saber aquilo que se passa na administração, ele vem de encontro, eu acho que aos anseios também de outros colegas vereadores. E eu queria também pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que a resposta fosse dada a todos os colegas vereadores, não especificamente só ao autor, porque a partir do momento em que nós aprovamos esse requerimento, ele passa a ser do plenário. E o plenário tem que ter conhecimento da resposta que a prefeitura nos dá. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, não somente este requerimento, mas todos os requerimentos solicitando informações da prefeitura, que fosse dado cópias a todos os nossos senhores vereadores. Vereador Cuco, só para informar a Vossa Excelência, todos esses papéis que são independentes de deliberação e essas respostas, inclusive das moções, de todos os documentos enviados, eles são colocados à disposição. Quando é feita a leitura aqui, sim, o primeiro secretário, sempre a presidência de todos os presidentes que passaram, não é exclusividade desse presidente, coloca à disposição dos senhores vereadores. Então, mas eu vou tomar o cuidado de informar, até porque é disponibilizado também no site da Câmara. Então, ficará à disposição dos senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Para a declaração de voto, declaração de voto, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, em especial o vereador Rodrigo Valverde, eu fui questionar o vereador Rodrigo Valverde um pouquinho antes da sessão, senhor presidente, a respeito do requerimento. Até porque, em partes, eu concordo com o vereador Antônio Lino. A grande maioria de algumas informações já são discutidas a cada 4 meses. E eu quero lembrar aqui ao pessoal que está em casa, senhor presidente, e a grande audiência da TV Câmara, senhor presidente, e onde a gente tem andado pela cidade, as pessoas têm comentado e falado a respeito dos trabalhos legislativos que a população tem assistido na TV Câmara, senhor presidente, que Mogi das Cruzes foi a primeira cidade do Brasil onde se foi feita uma lei, onde é obrigado a Secretaria Municipal de Educação, a cada 4 meses, vir até a Câmara Municipal e discutir todos os assuntos relativos à educação. Mais do que isso, senhor presidente, onde é gasto cada real do tributo da população, que a população paga, e 25%, e em Mogi nós estamos gastando mais do que de 25%, onde estão sendo gastos cada um dos centavos, senhor presidente, aplicados na educação do município. Mas votei favorável, senhor presidente, até por achar que esse tema, ele é tão importante, o vereador Rodrigo Valverde, e nós já estamos discutindo ele desde o ano passado, no seguinte quesito, senhor presidente, nós temos o vereador Cuco, que era o nosso vice-prefeito, junto com o prefeito Bertaoli, fez o maior programa educacional do Brasil. Mogi das Cruzes, nenhuma cidade, percentualmente falando, fez um programa tão extenso como Mogi das Cruzes. Só que nós temos hoje um problema na mão, senhor presidente, que nós precisamos discutir, que é manter a qualidade e manter essas creches abertas. Todos nós sabemos que o orçamento vem caindo significativamente. Só que as despesas não caem do mesmo jeito. Infelizmente, as despesas só aumentam. E este vereador apresentou no orçamento deste ano, uma emenda o ano passado, para garantir um aumento real a todas as entidades subvencionadas. Infelizmente, senhor presidente, isso não está sendo cumprido. Nenhum gasto a mais, dinheiro real para essas entidades que estão sufocadas, senhor presidente, estão sendo sufocadas. Nós corremos um risco de pôr a perder, vereador Cuco, tudo que nós conquistamos nos últimos 8 anos. O vereador Cuco acaba de me lembrar muito bem aqui, senhor presidente, que os sindicatos conseguiram colocar um piso maior. Nós temos, senhor presidente, que entender que não adianta só inaugurar prédio, precisamos criar condições.
E neste momento, senhor presidente, que a gente vê uma discussão muito grande a respeito de aumento de tributo, de baixa de tributo, nós precisamos discutir, senhor presidente, como ratear melhor, como usar melhor o dinheiro público. Então, eu acho, vereador Rodrigo Valverde, que chamar a atenção para esse um problema que essa casa já vem discutindo há algum tempo, foi uma boa ação. Mesmo achando que essas informações elas já são de domínio público, mas acho, pela referência, eu votei favorável nesse tema. Para a gente chamar a atenção, senhor presidente, a gente não pode fingir que essas entidades, que são administradas de forma voluntária pela população da nossa cidade, não estão passando por dificuldades. Todas elas. Não conheço uma entidade que não venha passando por dificuldade, que não vai ter problema para pagar o 13º de funcionário, que alguns funcionários estão tendo que fazer até atividades extras, como para captar recursos. Estão tendo que vir trabalhar de fim de semana, fazendo festa da primavera, festa junina, festa do pastel, festa do sorvete. A gente mesmo aqui no nosso gabinete, a gente não aguenta mais contribuir para bingo de entidade subvencionada, senhor presidente. É verdade o que está acontecendo. A gente precisa, neste momento, por isso que eu votei favorável ao requerimento do vereador Rodrigo Valverde, chamar a atenção da nossa cidade para essas entidades e de que forma que a gente vai dar assistência às entidades. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, presidente. Tá, declaração de voto, vereador Otto Rezende. Meu voto foi favorável ao vereador Rodrigo Valverde, justamente para que a gente chame a atenção desse assunto. Hoje, quando eu acordei, liguei a televisão, a Globo estava fazendo uma reportagem justamente sobre subsídio e sobre as creches no Brasil inteiro. A grande maioria das cidades brasileiras, grande maioria das cidades de São Paulo estão com as creches inacabadas ou nem começaram. Então, a gente tem que enaltecer esses últimos 8 anos, que foram feitas mais de 60 creches em Mogi das Cruzes, enaltecer o trabalho dessas creches, como o vereador Mauro Araújo tem nos dito, elas estão fazendo bingo, estão fazendo o que podem para sobreviver. E nós somos uma das cidades que mais temos creches no estado de São Paulo, e temos que mantê-la. Então, é bom vir com esse assunto à tona, mesmo para que a gente agradeça quem fez essas 60 creches em Mogi das Cruzes e que a gente dê continuidade para que tenha muito mais e que possa elas terem uma vida tranquila em relação ao seu movimento monetário. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Otto. Continua, presidente. Secretário. Moção número 062/2017. Colhendo plenário, o objetivo dessa moção de aplausos é parabenizar a deputada federal, deputada Keiko Ota, PSB, São Paulo, pela iniciativa louvável do Agosto Violeta, um movimento da sociedade civil organizada, inspirado pela Lei 13.437/2017, que estabelece o Dia Nacional do Perdão, em 30 de agosto, em todo o território nacional. Com essa moção, esse plenário reafirma o respeito à vida, a necessidade não só de combater a violência, mas principalmente de trabalhar previamente com a cultura de paz. Plenário, doutor Luiz Beraldo Miranda, 14 de agosto de 2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Presidente. Coloco em discussão a moção número 62/2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Peço a palavra, presidente. Em discussão, com a palavra a autora da propositura. Essa moção, eu estive em Brasília a semana passada, né, conhecendo a deputada, e eu achei assim formidável, né, nessa realidade que a gente vive hoje, né, de tantas coisas ruins acontecendo, essa iniciativa de uma mulher que perdeu o filho, brutalmente assassinado, em intitular o Dia do Perdão, né. Então, no 30 de agosto, por decreto de lei, vai estar sendo comemorado o primeiro Dia do Perdão Nacional. E eu gostaria de parabenizar, através da casa, a iniciativa da deputada em estar levantando essa bandeira no tempo atual que a gente vive hoje, tanto da política como social e tudo mais. Acho que o Brasil precisa ter um dia de reflexão sobre isso. Obrigado, Fernanda. Vereadora Fernanda, parabéns pela moção. Continua... Declaração de voto. Pela declaração de voto, vereador... em discussão. Está em discussão? Discussão. Em discussão, gostaria de pedir a palavra, senhor presidente. O vereador Edwiges havia pedido, perdão. Com o vereador Edwiges, depois eu concedo a palavra ao vereador Mauro Araújo.
Senhor presidente, eu sempre tenho dito neste plenário que iniciativas, as várias, são válidas, porque nós do Legislativo temos uma função também de mostrarmos posições para a sociedade. A vereadora Fernanda, com essa iniciativa, embora pode não estar muito em moda falar em perdão, em paz, em harmonia, em solidariedade, mas eu quero parabenizar a vereadora Fernanda pela iniciativa de lembrar essa data, embora uma data que a sociedade brasileira ainda não discute de forma mais profunda. Semana passada eu disse aqui do plenário, vereadora, que um jovem agrediu um professor do Colégio Camilo, aqui no bairro do Socorro, e por um motivo banal, em qualquer motivo seria condenável, mas um aluno de 12 anos bateu num professor de ciência. O mundo hoje, a cultura da violência hoje, é algo que está proliferando de maneira assustadora. É comum ver nas redes sociais, no Facebook em especial, pessoas sendo agredidas, violentadas, e aquilo viralizar, ter milhões de acessos, compartilhamentos, algo bárbaro, triste e lamentável. Como o Brasil não está isolado do mundo, nós vimos agora há alguns dias, nos Estados Unidos, uma passeata de brancos racistas, venerando a Ku Klux Klan, se colocando como uma raça superior, e depois uma outra passeata de pessoas que defendem direitos humanos, defende igualdade racial, e um desses que defende a segregação, a discriminação, entrou com um carro e matou pessoas e feriu pessoas. Isso acaba irradiando pelo mundo, chega no Brasil, e no Brasil nós estamos todos os dias vendo cenas bárbaras de violência, de agressão. Começar a discutir uma nova cultura, fazer esse debate aqui no plenário da casa, diante das câmeras de televisão, diante das redes sociais, é de importância muito grande, porque nós estamos dando um recado. Os legisladores, os políticos estão dando um recado para a sociedade. Nós não queremos a cultura da violência. Nós queremos um país de paz, de harmonia, sem segregação, sem divisão, sem coxinhas nem mortadelas. Queremos um país da paz, um país da harmonia. Também não queremos políticos que vão para as redes sociais, para a televisão, pedir ditadura, por exemplo, volta do militarismo, que matou, que torturou, que fez com que pessoas tivessem que se exilar do Brasil, fugir do Brasil. Então nós temos que hoje fazer como Vossa Excelência fez, embora alguém possa pegar esse panfleto ou esse símbolo e não levar a sério, mas eu acho de fundamental importância esse recado que Vossa Excelência está dando para a sociedade e que esse plenário também. Parabéns, muito obrigado. Obrigada. Para a declaração, em discussão, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero pedir desculpa à vereadora Fernanda, senhor presidente, e eu vou pedir para me abster dessa votação, senhor presidente, pelo motivo, senhor presidente, eu tenho uma certa crítica a essa deputada federal pelo uso político de uma situação, senhor presidente, de qual o Brasil inteiro se comoveu. E fazem 20 anos, e ela ainda sobrevive politicamente, explorando a imagem
desse incidente brutal, senhor presidente. Então, vereadora Fernanda, eu sou favorável ao Dia do Perdão, eu sou favorável a qualquer iniciativa que combata a intolerância. Eu quero dizer que eu sou totalmente contra, radicalmente contra, qualquer tipo de discriminação, senhor presidente, de raça, cor, sexo, condição social, qualquer tipo de situação. Mas nesse quesito, vereadora, por uma questão de uma crítica pessoal minha, eu vou lhe pedir perdão. Vossa Excelência tem sido uma grande parceira, uma vereadora muito atuante aqui na Câmara Municipal, e vou pedir para me abster dessa votação, senhor presidente. Em discussão. Em discussão, vereador Otto Rezende. Queria parabenizar a vereadora Fernanda por estar trazendo para a gente mais um dia que a gente possa pensar em perdão. Mas também queria fazer uma ressalva que, antes da gente pensar no perdão, a gente tem que pensar muito em não fazer as coisas erradas, né? Porque parece que dia 30 vai ser um dia de que a gente vai ser perdoado de todas as coisas que foram feitas. Então a gente pega aí governantes que destruíram o nosso país, que deixaram a gente amíngua da economia, e de repente dia 30 a gente está perdoando essa pessoa. Ou então a gente tem o ano inteiro para poder está fazendo os crimes, fazendo os pecados, para ser perdoado dia 30 de agosto. Mas a essência de ter um mundo e um país livre dessas ignorâncias, como foi citado pelo Edu Higgs, essas coisas todas, vale a pena ter um dia do perdão, e que seja um único dia, que seja dia 30 de agosto agora, e dali para frente a gente nunca mais cometa as atrocidades que estamos fazendo para o nosso país. Obrigado, Fernando. Eu posso falar, presidente? Aqui. Em discussão, vereador Caio Cunha. Presidente, embora o nome seja Dia do Perdão, né, geralmente a gente parte do princípio de que nós temos que perdoar alguém. Mas se há perdão, né, tem que haver arrependimento. Né? Até assim que a gente aprende, não é, pastor? E esse dia é uma data, a origem dela é tão importante para o povo judeu, que é um feriado que chama Yom Kippur, né? Que é o dia onde os judeus como é que eu posso dizer, se abstêm meio que das suas práticas, né, diárias, para se encontrar com Deus e até se arrepender de todos os erros, né, cometidos durante todo o ano. Né? Então, essa data ela é muito importante na cultura, né, judaica, que tem muito a nos ensinar, como brasileiro, não, independente de religião, mas o ato de se arrepender, de reconhecer, né, os erros e, obviamente, a grandeza de perdoar aqueles que nos ofendem ou que causam mal à sociedade. Verdade, vereador Caio. Continua em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado com o voto de abstenção, com a abstenção do voto do vereador Mauro Araújo. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, a autora da propositura. Eu acho que assim, a questão do Dia do Perdão não é que a gente vai usar dia 30 de agosto para esquecer tudo que fizeram para a gente de ruim e vamos nos abraçar e perdoar, que a gente sabe que, humanamente falando, é muito difícil, né? Muito complicado de a gente relevar muitas coisas, né? Eu respeito a opinião do meu colega Mauro Araújo, porque, realmente, né, se a gente for pegar um dia, assim como o vereador Caio também falou, que é de suma importância no calendário de outras culturas que realmente levam isso a sério, mas acho que não é nem tanto pelo dia 30 de agosto, é o dia do perdão, mas acho que a iniciativa da vereadora foi uma iniciativa nobre, ver várias capitais do Brasil iluminadas, então, por isso, eu agradeço a casa de ter aprovado a moção a ela. Não tem mais. Não, já passou. Proposições publicadas, senhores vereadores. Indicações de número 607/2017 a 619/2017.
Coloco em discussão indicações de números 607/2017 a 619/2017, autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar, o vereador Diego de Amorim Martins. Vou solicitar, só um instante, vereador. Eu vou solicitar ao vereador Pedro Comura que assuma a presidência por alguns instantes, que é o nosso vice-presidente, e em seguida com a palavra o vereador Diego. Com a palavra, o primeiro vereador inscrito, o vereador Diegão. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda Moreno e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, o que me traz essa fala hoje é que eu estive fazendo uma visita a uma empresa chamada Plaxtex, na cidade, em César de Souza, no bairro de César de Souza, a convite do secretário de Desenvolvimento, Sadal Sakai, da Gláucia e do Luiz, os diretores da Secretaria de Desenvolvimento. Acontece que, não sei se é pelo desemprego que nos assombra nacionalmente aí, algumas empresas de Mogi das Cruzes, senhor presidente, estão sendo assediadas a sair de Mogi para ir se instalar em outros estados. É um caso da Plaxtex, que me surpreendeu, que uma cidade do Rio Grande do Sul promete fundos imundos para tirar a empresa de Mogi. E o que eu estou gostando de ver na Secretaria do Desenvolvimento, na frente quem está pela frente, o Sadal Sakai, é que ele está indo visitar as empresas, todas as empresas de Mogi, assim como o prefeito Marcos Melo, e entendendo para saber como a gente pode atender as empresas, porque uma coisa é certa, a gente não pode perder a empresa que está instalada em Mogi das Cruzes, a Plaxtex, para o senhor ter uma ideia, 95% dos funcionários são mogianos, e a gente não pode perder a nossa empresa para uma cidade que desconhecida até então do Rio Grande do Sul. Então eu quero parabenizar aqui a Secretaria de Desenvolvimento, o nosso prefeito Marcos Melo, que é um grande administrador e está tendo assim bastante sendo complacente com a nossa cidade, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir atender as empresas e que daqui para frente, senhor presidente, nenhuma empresa vai sair de Mogi das Cruzes. Muito obrigado. Eu vou pedir para o vereador Clodoaldo para que assuma a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra, pois sou o próximo inscrito. Concedo a palavra para o vereador Pedro Comura. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de, nessa tarde, falar sobre a nova publicação da Firjan, sobre o índice de gestão pública, publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A nossa cidade de Mogi das Cruzes ficou em 9º lugar dentro do Estado de São Paulo. Nessa análise do Firjan, ela leva em consideração 5 indicadores para analisar a gestão pública, ou seja, a receita própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo da dívida. Senhores vereadores, o que eu queria destacar aqui, nessa posição da nossa cidade de Mogi das Cruzes,
com relevância o avanço que Mogi conseguiu nas receitas próprias da prefeitura. Mogi das Cruzes, apesar de toda a crise do ano passado, nós conseguimos crescer 15,5% nas receitas próprias, E isso fez com que Mogi das Cruzes se destacasse entre as 10 primeiras cidades do estado de São Paulo na questão da gestão fiscal do nosso município. É por isso, senhores vereadores, que Mogi das Cruzes ainda consegue pagar o salário dos seus funcionários. Hoje, inclusive, na parte da manhã, eu estive conversando com o secretário das Finanças, o senhor Caiado, e Mogi das Cruzes está conseguindo pagar o funcionalismo, mas as duras penas. Vereador Lino, o secretário estava me dizendo que se fosse pagar o funcionalismo hoje, vereador Cuco, a prefeitura não teria dinheiro para pagar o funcionalismo, Então, hoje, a prefeitura está dependendo da arrecadação do IPTU, que está vencendo nessa semana, para pagar o salário dos funcionários, Isso porque a crise afetou a todos, E graças a Deus, o Mogi das Cruzes está conseguindo honrar com os seus compromissos, mas as duras penas, Por isso que essa premiação aqui dos indicadores da gestão fiscal é muito importante, Que Mogi avançou nessa questão da gestão pública, E eu queria, vereador Cook, o senhor que foi vice-prefeito aqui, parabenizá-lo pela eficiente gestão das finanças públicas do nosso município. Vereador Antônio Lino, a parte. Vereador Pedro Comura, e aproveitando também, incluiu o vereador, hoje vereador, antes vice-prefeito dessa cidade, o José Antônio Cuco Pereira, que fez parte desse processo. Nós estamos falando de 2016. Então, a fala do vereador Pedro Comura nos remete a dizer que a cidade foi feita, a administração passada deixou a administração mais robusta para enfrentar as crises futuras. E o que me chama a atenção aí, vereador, que nós ficamos em nono lugar. Publicado pelo jornal Mogi News, trouxe essa matéria do dia 12, na página 4. Eu li agora há pouco essa matéria aqui, há poucos instantes. E me lembra o seguinte, que das grandes cidades têm mais de 400 mil habitantes, Mogi das Cruzes ficou em primeiro lugar. As outras cidades, Gavião Peixoto, eu não sei nem onde fica, essas outras cidades são cidades pequenas, não desfazendo das cidades pequenas, são cidades que a facilidade para se administrar não é complexa como é a cidade de Mogi das Cruzes, ser uma cidade piloto, uma cidade que está na região do Alto Tietê, onde muitos serviços da Prefeitura de Mogi das Cruzes é desfrutado por outras cidades, e nós temos que bancar tudo isso. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal de 94, 95, de 1994, 95, é que impôs esses índices. Então, e a Prefeitura de Mogi das Cruzes, do ano de 2016, pode ser 2014, 2013, ela foi veio organizada, e por isso, quando foi fazer a medição por essa entidade, constatou que Mogi das Cruzes cumpriu, além de cumprir a questão da verba federal, da verba estadual, da verba municipal. É por isso que Mogi das Cruzes ganhou. E eu quero aqui fazer também, parabenizar a administração do prefeito Marcos Bertaioli e do nosso vice-prefeito da oportunidade, vereador José Antônio Cuco Pereira, que hoje é colega nosso de vereador nesta casa, pelo trabalho que fez na administração passada. E por isso nós conseguimos manter todos os serviços da nossa cidade. Haja visto, vereador Pedro Comura, o que passou no Fantástico domingo, o que passou ontem no Jornal Nacional, o que passou hoje no jornal Bom Dia São Paulo, mostrando a questão das creches, a questão das UPA, a questão dos hospitais, que foram abandonados. São mais de 300 espalhados. O Estado de São Paulo coleciona
mais de 90 desses espalhados que não foram funcionando. Mogi das Cruzes está funcionando a UPA do Rodeio, a UPA do Oropó, a Única, o hospital, mesmo com as dificuldades que nós temos hoje na falta das creches, mas todas elas estão funcionando. Então, parabenizar a administração passada pelo trabalho. E queremos que essa administração, que nós também fazemos parte, que ela continue fazendo da mesma forma, para que a gente possa também ter as medições lá no futuro, que ela até melhore as condições, mesmo na crise que nós vivemos hoje. Obrigado pela parte. Perfeito, vereador. Pois não, vereador Cuco. Vereador Pedro, eu até me pedi para falar em expediente justamente sobre esse assunto. Mas já que Vossa Excelência antecipou, eu agradeço a parte e agradeço as palavras também do nobre vereador Antônio Lino. Eu acho que é motivo de orgulho para todos nós mogianos essa classificação que a nossa cidade, no estado de São Paulo, pegou em 9º lugar e, em nosso país, em 37º lugar, feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que pesquisou 4.544 cidades, se não me falha a memória, pela eficiência na aplicação da gestão pública. Significa que todo aquele esforço que nós fizemos na Prefeitura, né, dia e noite, com orçamento em cima da Câmara, em cima da mesa, chamando os secretários, vamos verificar aonde nós podemos buscar o dinheiro para solver os compromissos que a nossa cidade tinha. Isso resultou nessa vitória, vamos dizer assim, da nossa cidade. Respeitar e aplicar bem o dinheiro em prol da nossa população. Eu fico muito feliz de ter participado da administração do prefeito Marco Bertaioli, uma administração séria. Construímos, como o vereador Lino falou, UPAs, UBS, construímos 65 escolas, né? Cinco SEMPRES. Meu Deus do céu, qual é a prefeitura que nesses últimos anos conseguiu construir tanto como Mogi das Cruzes e deixar uma administração redondinha para continuar? Nós estamos vivendo uma das piores crises do nosso país. Significa a má aplicação do dinheiro público, que nós brasileiros estamos respondendo por isso. Mogi das Cruzes é diferente. Estamos sentindo, sim, os problemas que o governo federal está nos trazendo, né? Falta de verba, isso nós estamos sentindo, mas com referência a tudo aquilo que chegou de verba em nossa cidade, tudo aquilo que nós arrecadamos, foi muito bem aplicado. Tanto é que esta federação reconhece o trabalho que foi feito na administração pública sob a batuta do prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Parabenizo o prefeito, parabenizo a Câmara Municipal que esteve ao lado do prefeito, trabalhando com afinco e com dedicação, para que esse resultado conseguisse realmente um dia ser alcançado para a glória de todos nós, mogianos. Muito obrigado. Permite uma parte, vereador Pedro? Vereador Mauro Araújo, seja breve que meu horário já está... Vereador Pedro, eu quero ser bem rápido, eu quero também aqui deixar reconhecido aqui o meu voto de parabéns à administração passada, ao prefeito Bertaioli, ao Cuco Pereira, mas quero, vereador Pedro, já que vários vereadores estão só parabenizando, quero fazer um alerta, que se fosse esse ano nós teríamos dificuldade de atingir essa meta. Nós estamos há mais de 8 meses esperando a inauguração do CAPS-AD e ninguém fala mais disso. CAPS-AD, que é o Ambulatório Médico de Saúde Mental, Álcool e Drogas, que está pronto lá na Perimetral, entendeu? Foram investidos milhões de reais e não foi inaugurado até hoje. Obrigado. Isso preocupa por causa da queda na arrecadação, vereador Mauro. O ano passado já caiu 20%, e esse ano, além dos 20%, mais 10,5% no primeiro trimestre, né? Então, isso que nos preocupa. E uma notícia que saiu aqui no Diário de Mogi, essa semana, né? É que acende uma luz vermelha. Na gestão do Bertaioli, vereador Cuco, foi contratada uma empresa fazer um diagnóstico dos domicílios da nossa cidade, né? Mogi das Cruzes nós temos 150 mil residências, né? Unidades habitacionais, né? E
30%, né, 1/3 desses imóveis estão irregulares. Né? Aqui diz a notícia que 42 mil donos de imóveis, né, que fizeram ampliações ou construíram, né, não tiraram o habite. Vereador Rodrigues, dos 150 mil, né, dos 120 mil que já foram analisados, 42 mil. Né? Desses 42 mil, 12 mil só consta como terreno lá, não, né? E isso, né, predominantemente nos condomínios, né, onde são os imóveis que custam aí 1,5 milhão, 2 milhões, né, só está lançada como terreno, né? Então aí, por isso que hoje a prefeitura está indo atrás para tentar arrecadar um pouquinho de recurso para fazer frente essa demanda toda, né? E segundo o secretário, vai chegar a mais de 50 mil imóveis, né, que estão aí com os seus IPTUs defasados, né? Aí tem a questão do ISS sobre a construção, né, sobre a ampliação, e também as construções que estão lá residindo, mas não está lançado o IPTU. Então, Mogi das Cruzes, né, precisa regularizar. E uma vez que levantada essa questão, por isso que vai vir um projeto aqui de regularização desses imóveis aí, da anistia, né? Porque uma vez detectado, vereador Pérez, a prefeitura tem que tomar uma decisão, né? Tem que notificar esses imóveis para que regularize, né? Senão a prefeitura está deixando de cumprir o seu papel. Então, por isso que vem essa lei de anistia, que brevemente nós estaremos votando aí. Muito obrigado, senhor presidente. Mas esse assunto nós voltaremos a debater nas próximas sessões, porque é uma questão muito importante do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, quero registrar a presença aqui do presidente do Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes e região, Márcio Bob. Seja bem-vindo aqui à sessão da casa dessa tarde. Antes de conceder a palavra para o próximo vereador inscrito, convido a assumir os trabalhos, a presidência dos trabalhos dessa tarde, o nosso vice-presidente Pedro Komura. Quem que é o próximo? Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Valverde. Vossa Excelência tem 10 minutos. Cumprimentar a todos presentes, público aí de casa. Senhores vereadores, de 1964, importante a população, quem não conhecer esse período, importante se informar, de 1964 até 1989, o povo brasileiro não teve o privilégio de escolher o seu representante maior da nossa nação. E foi um período muito conturbado, um período que, de tão duro, fez surgir algo muito esperançoso, que foi a nossa Constituição Federativa da República do Brasil, em 1988. Quem está assistindo o seriado da Globo, chamado Os Dias Eram Assim, o que eles testemunham lá? Quem questionava o que não entendia que estava correto, era duramente penalizado. Podiam ser mortos, torturados, presos e até expulsos do país. Era um período que imperava o terror. Ou você simplesmente era um fantoche, uma massa alienada que nada questionava, ou você era severamente punido. E isso ocasionou diversos dramas para milhares de famílias brasileiras. Por exemplo, meu pai e minha mãe não sentiram esse período ditatorial. Passavam as novelas da Globo, eles trabalhavam, batiam cartão e nem sabiam o que estava de fato acontecendo no nosso país. A imprensa nada podia divulgar. O poder de Ministério Público, o poder judiciário, o Tribunal de Contas, muitos ou não existia ou de nada serviam.
E era, de fato, vereador Rodrigo Valverde, uma ditadura. Queria pedir uma pausa. Eu vou pedir para o vereador Clodoaldo assumir a presidência dos trabalhos, porque eu tenho uma audiência na prefeitura. Eu vou pedir para o vereador Clodoaldo assumir. Senhor presidente, obrigado. Pois não, presidente. Agora o nosso vereador Só um Clodoaldo. minuto, vereador. Solicito ao segundo secretário assumir a primeira secretaria dos trabalhos desta tarde. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Enfim, a gente teve vários brasileiros, grande parte universitários, mortos, que até hoje o corpo não foi encontrado. Muita gente torturada. E quem era torturado, ele confessava até o que não tinha feito. O que gerou esse período doloroso e triste da nossa história? A Constituição da República Federativa do Brasil. E nela nós temos diversos direitos. A democracia, o Estado democrático de direito, a liberdade de imprensa, o poder do cidadão de escolher o seu presidente, tudo isso são conquistas maravilhosas que a gente achava, acreditava que nunca mais a gente perderia essas conquistas ao longo dos anos. E parece que não tem importância para quem não sofre na pele. Mas se um dia você for preso, o seu advogado não ter direito a analisar o processo e saber do que você está sendo acusado, você não poder avisar sua família que você está sendo preso, simplesmente porque você prejudicou algum poderoso, você representou uma ameaça para o sistema. Esse período tenebroso de nossa história está vindo à tona recentemente. E a gente tem vários exemplos. Ontem eu participei na PUC com diversos juristas, jovens e valorosos juristas e juristas que acompanham e conhecem por dentro a história do Brasil. Alguns deles que estavam lá presentes na PUC ontem até ajudaram a escrever a Constituição da República. Uma grande vitória para o nosso povo. E a gente acreditava que tínhamos uma democracia sólida, que nunca mais aqueles tempos turvos voltariam. Mas ontem mostrou alguns fatores que estão acontecendo. Vazamentos ilegais para a imprensa só de quem interessa. Juiz de uma determinada instância entrando na competência de outras instâncias. Prisões completamente ilegais e depois que tem uma delação, imediatamente esse preso é solto. Ou seja, é uma tortura. Você é preso sem nenhum inquérito contra você, sem nenhum processo contra você, sem você ter direito a um advogado. E depois que fala, olha, tem um fato, tem a história, tem uma espécie de um fato assim assado, se você falar isso ou aquilo, você está em liberdade no dia seguinte. 99% das pessoas que prestaram delação estavam soltas no dia seguinte. É só puxar. Advogados que não conseguem ter acesso ao processo. E o pior, sentenças condenando pessoas que representam alguma ameaça a determinados setores poderosos da sociedade, condenados sem nenhum tipo de prova. Vários e vários relatos, vários e vários fatos que infelizmente acabou com a presunção de inocência. Primeiro a pessoa é exposta publicamente, numa grande articulação. Depois que a pessoa já está condenada na sociedade, exposta ao ridículo, já com fama de bandido, de ladrão, que pode acontecer com qualquer um aqui e pode acontecer com qualquer um que está em casa. Quando você não está na pele dessa vítima, você não vai se sensibilizar. E quando acontecer com você, vai ser uma injustiça que você sequer vai conseguir gritar. E esse tempo está voltando. Quando nos primeiros artigos da Constituição fala que todo poder emana do povo, que não deve ter nada mais valoroso que isso, é o nosso grande patrimônio, todo poder emana do povo. Mas nós vemos aí que quem hoje exerce o poder no país não tem nenhum compromisso com o povo. Seja ele um presidente golpista, que fez ao contrário do que pregava em campanha, justamente porque fez um acordo com quem perdeu, fez um acordo com um setor de meia dúzia do mercado, atropelando todo o seu interesse, atropelando o interesse da grande maioria da sociedade, seja
por juízes de primeira instância que passaram num concurso público, não tem nenhum compromisso com o povo, mas adoram um holofote, e aí ele comete as maiores das ilegalidades, porque ele está amparado pelo mercado, está amparado por um grande financiamento, até financiamento internacional, e por promotores que também não têm nenhum compromisso com o que denunciam. Denunciam, depois não tem prova nenhuma do que foi denunciado, e eles simplesmente passam despercebidos sem a mínima punição. Escracham a vida de alguém. E qual a grande cortina de fumaça? Ele mexe com o nosso imaginário e faz a gente entrar nessa fumaça de engodo, de enganação. Por quê? Quem não quer ver a justiça sendo feita? Quem não quer ver alguém que errou ser punido? A grande maioria deseja isso. Mas, e quando falam que essa pessoa errou? E quando fala que essa pessoa deve ser punida, e você não sabe o que tem contra ela, qual prova tem contra ela? Então, ontem eu fiquei triste por ver que momentos terríveis da ditadura militar estão acontecendo em pleno século XXI no nosso país, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz, muito esperançoso, porque os grandes intelectuais desse país estavam reunidos ontem na PUC, denunciando esses abusos e se organizando para combater esses abusos. Os mesmos antagônicos que se organizaram para derrubar a ditadura militar, agora estão se juntando para salvar o nosso país, que está entregue. As nossas riquezas naturais não pertencem mais a nós. Os representantes que estão lá governando não dão de ombros para nós, não estão preocupados com o que a gente pensa sobre eles, estão apenas interessados em dar resposta para quem financiou para eles ocuparem aquele espaço sem a participação do povo. Ontem diversos juristas, Celso Antônio Bandeira de Mello, um baita de um jurista, reputação ilibada, José Eduardo Martins Cardoso, Cacai, diversos juristas, diversos intelectuais, professores da PUC, alunos da PUC, se reuniram, discutiram esse momento, independente da posição política de cada um, eles têm um consenso, o de salvar o país, de devolver para a gente os princípios da democracia, os princípios do Estado Democrático de Direito. E fiquei muito feliz de ter participado, me senti muito privilegiado, e quero aqui compartilhar com vocês esse momento. E, por fim, cumprimentar o nosso presidente em exercício na mesa. Uma boa tarde a todos e todas. Antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, convido ao nosso presidente a assumir os trabalhos dessa casa. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Périx Ramalho Bauab. Consignada a presença do vereador Périx Ramalho Bauab. O próximo vereador inscrito para a fala é o vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, antes de iniciar minha fala, eu queria dar aqui um parabéns ao PMDB de Mogi das Cruzes, que fez convenção no último sábado e elegeu novamente o nosso colega vereador Mauro Araújo como presidente e o vereador Diegão como vice-presidente e toda a sua diretoria que foi eleita. Isso é muito importante para a democracia, isso é importante para todos nós, termos os partidos fortes e ter as direções dos seus municípios. Eu vejo muitas vezes alguns partidos que são feitos simplesmente uma provisória e todas as eleições os deputados ou os mandatários desses partidos do Estado vêm aqui e passam a mão naquele diretório e destitui todo mundo. E quando é organizado, a gente tem gosto até de ver. Quero parabenizar aqui o PMDB e nesta casa tem o assento com 3 vereadores. Parabéns pelo trabalho que foi feito. Eu queria fazer um registro aqui. Semana retrasada, o vereador Emerson, do posto de saúde, fez um registro aqui sobre a questão das pessoas que estacionam em locais determinados a algumas pessoas, principalmente os idosos e as pessoas que são deficientes físicos. Ontem passei em 2 estabelecimentos que tem essas vagas, lá com a placa de indicação para idoso, para deficiente físico, e solicita que seja para usar esse espaço, vereador José Antônio Pereira, não importa, não basta você ser idoso, não basta você ter uma deficiência, você tem que ter a autorização. E ontem,
lá no supermercado Nagume, tem 4 vagas. Nenhuma delas, os automóveis tinham as autorizações. E um do condutor, quando desceu do veículo, ele pode até ter uma deficiência, só se for visual, como tem eu. Mas ele não apresentava mais do que 30 anos de idade. Deixou o carro, e aí uma senhora que veio depois, com o carro, com apoio de uma bengala, teve que estacionar longe e vir na sequência. E ela me reconheceu e fez a seguinte cobrança. E aí, vereador? E aí eu disse para ela assim, aí vai um pouco da cultura. Ela falou, se nós esperarmos só por cultura, nossa geração está complicado. É melhor fazer algo. Vocês têm autorização da sociedade para nos representar e fazer algo para cobrar isso dos estabelecimentos comerciais também. Não é só do poder público, também do estabelecimento comercial privado. Então aqui fica E o vereador Pedro Comura falava sobre esse assunto, que alguns estabelecimentos, Shopping São Paulo, está colocando algo no pneu do carro para travar, e o cara vai ter que ir lá pedir lá para a segurança para destravar o carro dele, e aí ele recebe uma multa moral para que isso aconteça. Permite, vereador Antônio? Pois não, vereador. Eu quero aproveitar essa discussão, até porque eu estava conversando com o vereador Marcelo Cavaleiro aqui, o Marcelo Maquininha. Daqui um pouco eu acho que ele também vai pedir uma parte a Vossa Excelência, vereador Antônio Lino. Eu quero fazer 2 observações. A primeira, vou deixar até para o vereador Marcelo falar um pouquinho mais sobre ela, diz que começou uma lei nova, uma lei de inclusão, onde vai ser agora permitido multar as pessoas naquele local, mesmo sendo dentro de supermercado, de um local privado. A prefeitura ou os agentes públicos vão poder ir lá e multar essas pessoas que não tiverem os selos. E eu quero lembrar também que esta casa, no ano de 2013, se eu não me engano, ou 2014, de autoria deste vereador, eu sou autor de uma lei que permite o agente público, o fiscal da prefeitura, ir lá e multar o estabelecimento comercial, porque cabe a ele fiscalizar também se aquelas vagas estão chegando àquelas pessoas de direito. Eu vou dar um exemplo, vereador Antônio. Aconteceu comigo neste sábado. Eu fui no shopping com a minha filha mais nova, até encontrei alguns funcionários dessa casa, aliás, ela queria me comprar um presente para o Dia dos Pais, e eu fui com ela. Pagar a conta. Mas ela ter lembrado já era um bom negócio. Vereador Antônio, e ela, quando eu parei, a gente deixou o carro, ela falou assim, pai, o que é aquele símbolo lá, aquela cadeirinha de roda lá daquele local? Eu falei, filha, aquilo são vagas exclusivas para deficiente. E vereador Cuco, tinha um carro que, para não custar nada, custava uns 300 pau, vereador Antônio Lino, na vaga, e desce 2 moleque, bombado, sarado. Falei, filha, só que não adianta, entendeu? Ter carro bonito se não tiver educação, respeito ao próximo. Por isso, vereador Antônio, eu concordo com essa senhora que falou com Vossa Excelência. Mais do que a gente esperar somente pela cultura, pela boa vontade, o brasileiro, infelizmente, tem certas determinadas coisas só no bolso. Se não pesar, não tem jeito, vereador Cuco, para criar essa cultura. Mas parabéns pela lembrança. Eu acho que essa é uma coisa que a Câmara já mostrou e a gente pode aperfeiçoar agora essa legislação já existente. O vereador, o Maquininha, assim, é tradicional assim, né? Falar, eu sinto honrado quando eu tinha um apelido, meu apelido era Paraná, me chamava de Paraná. Ele vai falar depois, na fala dele, sobre esse assunto, e acho que até é mais extensa a fala dele. Então, vereador José Antônio Cuco Pereira, eu acho que é assim, ela me cobrou e eu acho que ela está cobrando a casa inteira, todos nós. E até depois ela diz que também assiste a TV Câmara. E ela diz assim, isto é uma falta de respeito da sociedade com as pessoas que têm esse direito. Então, o que o vereador Mauro falou, eu quero parabenizar Mauro. Depois eu vou pegar essa lei, vereador Mauro, que eu sei quem é a pessoa, e eu vou fazer questão de entregar uma cópia a ela também. Entendeu? É para a gente fazer essa cobrança aqui, que é muito importante. Nós temos que continuar falando sobre esse assunto. E eu fiz questão de citar o estabelecimento, porque eu acho que não tem que esconder o estabelecimento. Aqueles que fizerem certo, eu tenho que parabenizar. E quem não está cumprindo a legislação, eu tenho que também citar essa questão. Pois não, vereador Antônio Cuco Pereira. Vereador Antônio Lino, no shopping de Mogi das Cruzes, lá se tem vaga para idoso, se tem vaga para deficiente e agora também vaga para gestante.
Se Vossa Excelência parar lá uns 15 minutinhos, vai ver que em gestante para-se jovem, tá certo? Homem, larga o carro ali. Na vaga de idoso também jovem, só largar o carro e vão entrando. E no deficiente, às vezes, cumpre-se ainda, porque o carro tem aquele adesivo, né, onde tem a cadeira de rodas, eles acabam até respeitando porque não tem. Mas vaga de idoso e de gestante lá, isso é brincadeira. Agora, o shopping não está nem aí também, né? Certo? Ele coloca, cumpre lá a obrigação, cumpre a legislação, ele não tem quem fiscalizar. E ele não tem como multar. E nós também, sábado, domingo, à noite, como é que nós vamos chamar aí a fiscalização da prefeitura para multar? Então, eu acho que nós temos que bolar uma lei, né, dando também essa responsabilidade para o shopping, ele que faça a designação de algum funcionário, tirando foto do carro, tá certo? Da pessoa que está descendo e encaminhando para a prefeitura. É uma ideia. Sim, eu acho que nós poderemos evoluir nisso para poder fazer com que Mas tem o legal da lei do vereador Mauro Araújo já. Sim. Já tem a lei do... Já, do vereador Mauro. Do vereador Mauro, mas não se cumpre, né? Então, por isso que nós vamos pedir agora para a prefeitura fazer a fiscalização. Justamente. Podemos até melhorar essa lei do Mauro, se assim for necessário, para que realmente o gestante, a gestante e os idosos possam ter a sua vaga realmente à sua disposição. Pois não, pega o vereador Duí. Pedir uma parte ao vereador Antônio Lino, porque esse tema é relevante. Porque toda essa legislação que dá prioridade para alguns setores da sociedade é lei. E se é lei, passa no legislativo. O legislativo pode aperfeiçoar essas leis, como estão sendo aperfeiçoadas em alguns lugares do Brasil. Os órgãos que multam, podendo acessar os estabelecimentos privados, supermercados, hipermercados, shopping centers, para multar os veículos que lá se descumpre a lei. Agora, é importante a população, sobretudo a que descumpre a lei, ter consciência da necessidade da lei. Porque todo mundo, se Deus permitir, é claro, vai ficar velho um dia e vai sentir a dificuldade de locomoção. Aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência, seja ela visual, seja ela motora, não sabe a dificuldade que é para se locomover num local como um shopping center, um supermercado e outros lugares que existem. Vou concluir, vereador Antônio Lino. Então, eu acho importante, vereador, desculpe tomar o tempo de Vossa Excelência, que a população seja também conscientizada da importância dessas vagas exclusivas. Muito obrigado. Eu queria que o vereador Caio fizesse um minuto. Senhor presidente, só um minuto só para ele. Ele disse que é um minuto. É até menos que um minuto. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas possam ficar chateadas comigo. Mas se nós estivéssemos mais evoluídos no nosso processo cultural e educacional, talvez não seria necessário ter vagas para gestante, ter vaga para pessoa com deficiente, ter vaga para idoso. Né? O idoso hoje, 65 anos, é considerado idoso. 60. 60 anos? Piorou. Sou deles, faço parte. Assim, minha mãe tem 65 anos. E a velhinha vai na academia, rapaz, ela dá um baile em qualquer um de nós aqui. Vereador, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o vereador Antonino concluir. Um minutinho só. Eu passo a palavra para o vereador Mauro, para Vossa Excelência continuar a discussão. Não, mas só terminando que já encerrando. Então, assim, eu acho que a vaga, ela deveria ser vaga para pessoa com mobilidade reduzida. Aí pode ser idoso, pode ser gestante, pode ser pessoa com deficiência. Agora, ela está tão segmentada, mas o pior que isso, ela existe, né, justamente porque não há o respeito da população. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lino. Então, o próximo vereador inscrito, o vereador Edson Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, né? Assim como os vereadores Pedro Comura, Antônio Lino, vereador Cuco, vereador Mauro Araújo,
Eu também gostaria de estar parabenizando, né, a administração do prefeito Marco Bertaioli e do nosso vice Cuco, que agora é nosso companheiro aqui de Câmara Municipal, pela gestão, seu Cuco. A gente sabe que se não fosse a competência e a eficiência, não teríamos atingido esse 9º lugar, presidente, nesse levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe, presidente, o quanto a cidade avançou, o quanto se avançou em educação, o quanto se avançou em saúde, esportes. Nós que fizemos parte da administração, a gente tem esse conhecimento e sente orgulho, né, justamente de ter participado de uma administração como a do prefeito Marco Bertaioli. E eu acho que realmente tem que registrar, e eu gostaria, inclusive, de estar propondo ao nosso líder do partido, o vereador Antônio Lino, e os demais companheiros de bancada, que amanhã a gente apresente uma moção parabenizando, né, o prefeito Bertaioli, o nosso vice, o Cuco, e os demais vereadores também. Eu acho que tem que registrar isso, eu acho que tem que dar conhecimento, sim, para o governador Geraldo Alckmin, para o nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, presidente. Era essa a minha fala de hoje. Eu quero compactuar com a fala de Vossa Excelência, inclusive destacando a importância do vereador Cuco Pereira, que hoje é nosso vereador aqui, parceiro, conselheiro, né? E foi vice-prefeito nesta gestão tão honrosa. E hoje eu dava uma entrevista ao jornal Mogi News e a repórter me pediu que eu fizesse uma fala sobre qual a minha visão sobre Mogi das Cruzes. E eu disse que é uma cidade que eu tenho orgulho de morar, em Mogi das Cruzes. E Vossa Excelência, o vereador Cuco Pereira, junto com o ex-prefeito Marco Bertaioli, fez de Mogi das Cruzes esta cidade que nós temos orgulho de morar. Então, parabéns ao ex-prefeito Bertaioli, parabéns a Vossa Excelência, que ajudou, foi um vice-prefeito tão discreto e que contribuiu tanto para a cidade de Mogi das Cruzes. Permita, presidente. Permita a Vossa Excelência a palavra. Parabéns também para a Câmara Municipal, que a Câmara caminhou para e passo com o prefeito Bertaioli nesses 8 anos da sua administração. Várias e várias reuniões nós fizemos lá na Prefeitura, os senhores estavam lá presentes, né? Participando, fiscalizando, verificando o andamento das obras, dando também as opiniões. Tudo isso contribuiu para a excelente administração que foi feita nesses últimos anos pelo prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Por isso eu digo que Vossa Excelência é um conselheiro e é um orientador, porque eu havia cometido essa gafe, essa falha de não citar a Câmara Municipal, de qual eu fiz parte aos 8 anos, e realmente Vossa Excelência está coberto de razão. Quanto nós trabalhamos, o quanto nós lutamos para ajudar a fazer dessa cidade uma cidade melhor. Nas nossas campanhas políticas, quantas vezes tivemos a oportunidade de falar que a união entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal faz uma cidade do nível de Mogi das Cruzes, que traz esse orgulho para a sua população de morar aqui dentro. Muito obrigado, vereador Cuco, pela contribuição, pela colaboração e a orientação mais uma vez. O próximo vereador inscrito para a fala, o nosso nobre parceiro, vereador Mauro Araújo. Obrigado. Senhor presidente, estamos juntos. O que traz a fala nessa tarde, senhor presidente? Eu quero primeiro, antes de entrar no assunto que me traz, continuar esse comentário, quero lembrar que o vereador Caio e a vereadora Karina, se eu não me engano, em 2013, tentaram fazer uma ação, até uma multa moral, criar um programa também para ver se a gente conseguia. Isso infelizmente, é um problema que ele precisa ser encarado, acho que de uma forma mais efetiva. Eu estava aqui conversando com o vereador Cuco, o vereador Marcelo, fiquei até orgulhoso agora, está de posse, senhor presidente, com a lei que esta casa aprovou em 2011, de qual eu tive o privilégio de ser autor. Mas, infelizmente, o problema é a fiscalização. Você está ali desde 2011, a cidade de Mogi das Cruzes foi pioneira, tem uma lei que permite multar até o próprio estabelecimento comercial que não ajudar na fiscalização, permite multar o infrator dentro da entidade, do local privado, que não estiver cumprindo a regra, e, infelizmente, isso nunca foi feito. Nunca foi feita uma ação efetiva para educar a população.
que precisa se fazer, precisa pegar os fiscais da prefeitura, fim de semana, fazer uma operação, ir lá no local, vereador Caio. Porque a instrução já foi feita. O vereador Caio, eu me lembro, fizeram um panfleto bonito aqui, a vereadora Karina em conjunto. A Câmara aprova uma lei que traz benefício para a população. Na hora de fiscalizar, a gente peca na fiscalização. Então, acho que o vereador Antônio Nino fez bem, o vereador Marcelo deu uma oportunidade, que agora parece que nós vamos ter uma lei federal que permite também os agentes públicos, quem sabe aí os policiais militares, que têm um efetivo maior, poder fazer isso. Espero só, vereador Marcelo, que não vire mais uma indústria da multa, entendeu? Porque o que a gente tem um pouquinho de medo quando o Estado é envolvido direto, que não quer se educar a população, quer simplesmente penalizar a população. Mas o que me traz a fala, senhores vereadores, nessa tarde, não tem nada a ver com esse assunto calhou de estar aqui, é comentar um pouquinho, eu quero andar um pouquinho na linha que o vereador Rodrigo Valverde fez hoje, fazer um balanço um pouquinho, conversar com a população que assiste a TV Câmara, lá na sua casa, um pouquinho, sobre o momento que não é só o Brasil vive, vereador Rodrigo, o mundo vive hoje. Nós tivemos, infelizmente, esta semana, nos Estados Unidos, um exemplo de intolerância racial que vem crescendo no mundo todo. Desde que começou a Primavera Árabe, lá na Líbia, quando a gente fala isso lá, parece que foi há tanto tempo atrás, e faz há menos de 6 anos, vereador Rodrigo. E o mapa geopolítico do mundo vem se alterando. E, infelizmente, o radicalismo dos polos, tanto seja ele à direita ou à esquerda, tem se inflamado cada vez mais. E nós temos vendo gestos de intolerância em todas as partes. E isso tem influenciado na sociedade como um todo. Quem tem acompanhado, principalmente as mídias sociais, vê uma guerra de ideologia. As pessoas hoje não querem mais debater, argumentar, convencer as pessoas. As pessoas querem empurrar goela abaixo as suas visões, difamando o outro lado. Numa guerra, eu tenho a verdade, eu sou melhor do que você. E isso tem afetado a imprensa, tem afetado os educadores, os sociólogos, os cientistas. Isso tem afetado todo mundo. Acho que cabe a nós, nesse momento, fazer uma reflexão um pouquinho de qual mundo nós queremos, que mundo nós queremos daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Daqui um pouco ninguém se tolera mais. Daqui um pouco pensar diferente vai ser um pecado. Vai ser um erro mortal, vereador Edson. As pessoas não vão ter mais o direito de escolher, ou de pelo menos se importar em dizer, olha, eu não concordo, eu penso diferente, eu gosto disso, diferente da cor B, diferente disso. A gente vê hoje no meio do esporte, vereador Furlan, a intolerância entre as torcidas. Hoje o cara se torna inimigo só porque ele põe uma camisa de cor diferente da sua. Na política, a gente brinca aqui, eu aqui de vez em quando discuto aqui um pouquinho com o vereador Rodrigo Valverde, com o vereador do Igues, porque nós estamos em polos diferentes, mas a gente se respeita como cidadão, como pessoas. Eu sei que eles são pessoas de bem, são pessoas sérias que querem o bem da cidade. Muitas vezes a gente pode escolher caminhos diferentes, vereador Péricles. E o que a gente tem visto e que a gente viu, esse ódio racista, neofascista, nascendo de novo, as pessoas tendo a coragem de ir para a frente da televisão e se declarar nazista de novo, se declarar superiores pela cor da sua pele, pela sua condição social. Isso é preocupante. E o neonazismo, vereador Diego, não é só nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil, na Argentina, questão de 2 meses atrás, foi-se encontrado quase que um altar em homenagem à época aos nazistas alemães. Isso foi-se encontrado agora, há 2 meses atrás, em Buenos Aires. A pessoa tinha um museu escondido dentro dos principais prédios lá de Buenos Aires, um museu, senhor presidente. Então, senhor presidente, o que a gente precisa discutir, começar a dar o exemplo aqui, senhor presidente,
ajudar as pessoas a raciocinarem. E eu estou falando tudo isso, senhor presidente, para trazer para o dia a dia aqui em Mogi das Cruzes. Não cabe mais a nós, vereador Emerson, tomarmos decisões sozinhos, sem discutir com a população. Nós vamos ter que tomar alguns remédios amargos aqui na nossa cidade. Eu fiz a questão, até fui um pouco deselegante, quero pedir desculpa ao vereador Cuco, quando falei do CAPS-AD aqui, aquela hora, vereador Cuco. Não há a menor dúvida que a gestão Bertaioli e Cuco Pereira foi uma das melhores gestões que nós tivemos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, mas citei esse exemplo, vereador Cuco, para dizer como é difícil o momento que nós estamos hoje. Nenhuma gestão tão eficiente como foi a gestão Bertaioli e Cuco Pereira, hoje, caso da crise econômica, vai passar dificuldades. Nós estamos com um equipamento pronto, que a gente não consegue inaugurar por falta de dinheiro. Por falta de dinheiro. E como que a gente vai resolver isso, senhor presidente? Como a população espera de nós, vou permitir, vereador Protásio, que nós encontramos essa solução. Nós vamos simplesmente aumentar impostos? Essa vai ser a solução mágica que nós vamos fazer? Ou nós vamos discutir? Vamos trazer, mostrar a realidade. Acho, vereador Lino, que está na hora da gente convidar o secretário Caiado, o secretário de Finanças, o secretário Cláudio de Planejamento, para vir discutir a cidade novamente aqui, dentro da Câmara Municipal. Faz tempo que o Colégio de Líderes aqui não se reúne para discutir os temas da cidade, de forma clara e objetiva, de quais serão os passos que nós vamos dar. Nós estamos jogando tudo nas costas do nosso prefeito Marcos Melo, para que tome essas decisões. A gente fica aqui esperando, ou para bater palma, ou para atacar pedra. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos trazer essas discussões para dentro. O vereador Protásio me pediu uma parte. Não, somente para um esclarecimento, vereador Mauro, até na sua fala sobre o vereador Cuco, eu recebi a informação, o CAPS-AD, até agora, a questão da inauguração dele, é que ele está sem recurso para a inauguração. Ele tem um custo que o Ministério ficou de repassar de R$50 mil por mês, e até agora não veio nem um centavo, e o custo dele é de R$500 mil por mês, é o custo do CAPS-AD, e até agora o Ministério não mandou um centavo desse recurso que era para ele ter repassado já de R$50 mil por mês. Então, é somente aí para... Vereador Protásio, eu vou permitir, vereador Rodrigo, vou ser bem rápido, pedir ao presidente aqui um negócio. Vereador Protásio, a UPA do rodeio, o governo federal levou 1 ano e meio para repassar R$100 mil. Ela custa R$1 milhão por mês. E disse o seguinte, se você quiser começar a receber R$100 mil por mês, esquece esse ano inteiro que eu deixei de pagar. Se vira. É assim que o governo federal, infelizmente, e não é o governo do PMDB, o governo do PT, o governo assim. Essa distribuição errada no Brasil de riquezas vem acumulando, se joga a responsabilidade. O vereador Tel fez um chamamento público e não apareceu ninguém para administrar o CAPS-AD por R$400 mil. O custo, na verdade, vai ser mais de R$1 milhão, vereador Protásio, mensal para funcionar o CAPS-AD. A prefeitura não tem dinheiro, não vai ter dinheiro para abrir. Se a gente não encontrar soluções, vai ser difícil. Vereador Rodrigo. Só também dar um dado para o vereador Mauro. A UPA do Oropó, até agora o Ministério também não mandou nem um centavo para ela. E ele tem que mandar R$150 mil por mês também, e o custo dela é em torno de R$1,3 milhão por mês. A UPA do Oropó também está aguardando dinheiro do Ministério. E o Estado também não mandou nem um centavo para ela. Vereador Mauro, eu queria elogiar a sua fala. Concordei com 100% hoje com Vossa Excelência. Vou ficar preocupado. E exatamente, a gente não pode tacar pedra no prefeito Marcos Melo, porque está cheio de equipamento na cidade, não está pagando nem a luz, por exemplo. Porque o Rodrigo falou... Está funcionando? Está funcionando? O gerador ainda não entrou, presidente. Agora. Entrou. A gente não pode tacar pedra no prefeito Marcos Melo. A gente vê aqui a crise que a gente atravessa. Não é a velocidade da luz? Não. O corte... Bem lembrado aqui, o vereador Cuco foi ele que instalou o gerador aqui na Câmara Municipal. Por isso que não funcionou agora, hein, vereador Cuco? A culpa é do vereador Cuco se não funcionou, viu? Senhor presidente, eu vou fazer um requerimento que o meu tempo recomece a contagem novamente, senhor presidente. Zerou o relógio, zerou o relógio.
Não, Vossa Excelência já tinha pitado o tempo, eu estou concedendo só para Vossa Excelência concluir. Por favor, vereador Rodrigo, conclua. Então, o Marcos Melo está com um problema que qualquer um de nós que fôssemos prefeitos teria. Muito equipamento, a demanda crescente e diminuição da arrecadação, não tem mágica. Assim como a gente não pode julgá-lo vilão, a gente também não pode aplaudir e falar que a gente tem orgulho de ser mogiano por causa da gestão Bertaioli. Eu tenho orgulho de ser mogiano desde quando eu nasci, e o Bertaioli nem era prefeito, estava longe de ser prefeito. Né? Essa cidade é diferente de todas as outras da região. Aqui não cresceu por causa de uma estação de trem, aqui não cresceu por causa da capital de São Paulo, aqui tem uma vida própria. Então a cultura aqui é diferente. Nós temos orgulho pela história da cidade, pela cultura da cidade, independente, com todo respeito às cidades vizinhas, mas tiveram uma vida mais difícil que a nossa. Cresceram com os operários da capital, cresceram graças a uma estação de trem. Então, a gente não pode aqui aplaudir todo o êxito da nossa cidade por causa da última gestão, em que pese, eu conheço a competência do vereador Cuco Pereira, também sei que ele não fez tudo o que ele pensava como vice-prefeito, que a gente conhece também o Bertaioli, como que é, né? Sei a pessoa bem intencionada que o Cuco é, como gosta de Mogi, como tem orgulho de Mogi, como conhece Mogi. Tenho certeza que ele também louva a gestão anterior, mas não dá essa dimensão toda que Mogi representa por conta da gestão anterior, fazendo justiça. Obrigado. Concluindo, senhor presidente, eu quero dizer que eu concordo com o vereador Rodrigo Valverde. Eu vou dizer que eu discordo porque Suzano era o orgulho da região, depois que o PT governou, virou a vergonha da região. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Marcelo Cavalheiro Mendes. Fiz questão de cumprimentar nosso amigo São Paulino aqui no fundo. Aqui. Nobre presidente, nobres companheiros aqui, vereadores, população de Mogi das Cruzes, que vem acompanhando aqui a TV Câmara. Venho aqui dizer primeiro da imensa alegria de ter sido nessa semana passada, empossado aqui como vereador dessa cidade, através do licenciamento do nosso nobre companheiro Chico Bezerra, e tive a oportunidade de ser recebido pelo prefeito Marcos Melo e colocar algumas discussões em pauta que eu fui levantado aqui na casa. Inclusive, parabenizei a prefeitura por enfrentar alguns debates que muitos deles são um pouco delicados. Um deles foi a questão de discutir os carros estacionados no centro da cidade de Mogi das Cruzes e preservar as pessoas. Sei que é uma batalha intensa e eterna entre pedestres e veículos, mas nós temos que pensar numa mobilidade urbana que vise priorizar as pessoas. Na oportunidade, com o prefeito Marcos Melo, discuti alguns assuntos que foi colocado por mim aqui nessa casa. Um deles foi a questão, inclusive, que eu quero aqui parabenizar a Câmara de Vereadores, porque é um exemplo de exercício de política aqui na região, em discutir essa questão da vaga dos idosos, deficientes e gestantes, né? E que, a partir de 1º de setembro, através de uma lei de inclusão federal, as prefeituras poderão fazer a fiscalização e aplicar, de fato, a lei no que se refere àquelas pessoas que desrespeitam a vaga do idoso, a vaga do deficiente, a vaga da gestante. É importante entender que a discussão não é a multa, e sim valorizar o direito do idoso. Então, eu quero aqui parabenizar que essa casa vem discutir com mais intensidade essa discussão. Até porque, em 1º de setembro, a CET em São Paulo começa a multar já os shoppings, estabelecimentos privados, supermercados. É óbvio que esses estabelecimentos necessitam e têm algumas obrigações. Uma delas é fazer a implementação da sinalização vertical, porque hoje se aplica somente horizontalmente. Então, não tenha dúvida nenhuma que Mogi das Cruzes tem que aprofundar esse debate. É óbvio, não com foco em multa, porque ninguém concorda com a indústria da multa, mas e sim começar por um programa de conscientização. Um programa onde a gente possa conscientizar as pessoas que valorizar os idosos, os deficientes físicos, as gestantes, muitas das vezes, é valorizar as pessoas da nossa família. Então, eu quero aqui dizer que necessitamos aprofundar isso. Não em estudos,
mas começar de fato a aplicar a lei federal no nosso município e começar a fiscalizar esses estabelecimentos privados que muitas das vezes as vagas não são respeitadas em hipótese alguma. Não podemos admitir que isso aconteça na nossa cidade. Peço a parte, vereador Marcelo. Sim, por favor. Primeiro, muito obrigado pela parte. Quero aproveitar e cumprimentar o nosso presidente aqui, Sindicato dos Papeleiros, Márcio Bob, grande companheiro. Eu utilizei uma parte sobre esse tema com o vereador Antônio Lino, porque eu entendo que, como Vossa Excelência mesmo disse, multar não é o mais importante. Multar é uma etapa punitiva do desrespeito a um direito, a uma lei. Muito importante, e o vereador Caio Cunha também falou, que é a conscientização da população da importância de respeitar o direito de certos setores da sociedade, que é a pessoa com deficiência, que é a gestante, que é o idoso. Então, a municipalidade, o Poder Executivo, e eu acho que essa casa, senhor presidente, que tem um canal de televisão, deveria utilizar esse espaço também para conscientizar através de comerciais, propagandas institucionais da importância de respeitar a vaga do idoso, da pessoa com deficiência, da gestante. Porque muitas vezes, como foi dito aqui, dois jovens que não imaginam que um dia eles irão envelhecer, dois jovens que não sabem o que é ter mobilidade reduzida, ou não sabe, nunca irá saber, se for homem, o que é uma gestação, desrespeita aquele espaço. Então, vereador Marcelo, para concluir, eu quero parabenizar Vossa Excelência por abordar esse tema, mas quero chamar também a atenção da TV Câmara. A TV Câmara, ela está sendo subutilizada na sua relação com a sociedade. Ela precisa se abrir mais. Ela precisa utilizar esse espaço que entra na casa das pessoas, não pede ordem, porque é através da telinha, através da TV, e lá pode passar mensagens importantes. Então eu quero aqui solicitar a Vossa Excelência que faça um estudo, se nós não poderíamos utilizar esse canal, que tem 24 horas de programação, também para conscientizar a nossa população da importância de respeitar essas vagas. Okay. Muito obrigado, vereador Marcelo. Companheiros, não podemos deixar de ressaltar também a importância dessa lei do vereador Mauro Araújo aprovada nessa casa, mas não podemos esquecer também que em 1990, o nosso companheiro vereador Chico Bezerra já colocava nessa casa um projeto que visava olhar e dar atenção para os idosos e deficientes do nosso município. Então, isso prova a capacidade política que tem os nossos vereadores da nossa cidade, a fim de antenar as discussões. Queria aqui saudar o meu grande amigo também, vereador, presidente do Sindicato dos Papeleiros, Márcio Cruz. E também gostaria de incluir aqui que, na oportunidade da conversa com o prefeito, discutimos alguns assuntos de indicações feitas por nós e pela assessoria, pelos grandes e competentes amigos, doutora Édia, doutor Nilton, Dudu, seu Chico, e que nessas indicações a gente levantou algumas questões como a implementação da Praça do Samba, ali ao lado da Escola de Samba do São João, aliado a uma pista de corrida devidamente sinalizada, a fim de proporcionar àquela comunidade maior mobilidade esportiva, porque ali a população é muito carente nesses aparelhos esportivos. Também tive a honra de visitar a construção do SESI, ali no bairro do Cocoera. Não tenha dúvida nenhuma que é mais um instrumento que visa a educação do nosso povo, e mesmo sabendo que o SESI hoje existe uma grande distância entre o SESI e os trabalhadores, mas não podemos deixar de ressaltar a importância de mais uma unidade do SESI na nossa cidade, fruto de conquista dessa casa também. Também gostaria de discutir que no dia 21 de agosto estaremos discutindo aqui uma audiência ao público e não uma audiência pública, a fim de discutir a qualificação e o apoio aos esportistas rumo às Olimpíadas 2020,
com palestrantes como Fábio Oshinaga e Edmundo dos Santos, grandes campeões. Então a gente vem convidar toda a população para a gente discutir esse tema de fundamental importância à nossa população. No dia 28 de agosto também, estaremos realizando um debate sobre o plantio e os riscos de eucalipto transgênico na nossa cidade. Não podemos achar que isso é uma situação normal e temos que discutir os riscos para a sociedade, para o meio ambiente e para os trabalhadores na produção de papel. Também gostaria aqui de ressaltar aqui que fizemos algumas indicações também, feita pela população do bairro de Brás Cubas, sobre a questão da manutenção da passarela que fica em frente ali à Praça da Feira de Brás Cubas, que necessita de uma manutenção e de aplicação também de um corrimão. Então, eu gostaria aqui de dizer a todos vocês que para nós é uma honra poder estar aqui, mesmo nesses poucos dias, compartilhando situações e aproximando mais ainda a população da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Périx Bauab. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras, senhores, presidente do Sindicato dos Papeleiros, Marcos Bob, eu quero saudá-los e começar alguns assuntos que eu creio que nós não vamos terminar hoje. Primeiro, baseado naquilo que hoje é uma necessidade, quanto a que a prefeitura possa contar com a população nas PPP. Lá no Aruã, eles têm uma segunda entrada, que é perigosíssima, tem havido acidentes, já teve acidente fatal, e eles querem ali uma rotatória. Só que eles mesmos têm condições de fazer. Então, nós tivemos uma reunião com o prefeito, quero agradecer, fomos muito bem recebidos, e ficou isso combinado. A prefeitura vai mandar os engenheiros para fazer o projeto. E eles vão fazer funcionar, vão fazer a arquitetura da coisa. Então, é muito interessante. Eu acho que nós temos que pensar mais nessas PPP. E outra coisa que eu quero falar é sobre um projeto que está tramitando na casa. É Mogi contra o crime, que os estabelecimentos comerciais e também os condomínios possam ligar as suas câmeras à PM, através do CIEMP, ligar o CIEMP. O Coronel Salles gostou da ideia, muitos comerciantes, mais de 300, já aderiram. Então, é uma coisa interessante, porque aumentou muito o índice de roubos no centro. E isso vai ter uma ligação direta, a PM vai ter um acesso direto, porque hoje 80% dos casos que eles conseguem identificar é através da câmera do comércio no centro da cidade. A Casa Pernambucana, a câmera deles pega a rua toda, a Deodato Wertheimer. E tem um segundo assunto, que são os drones, que eu fiz uma indicação. O interessante é que eu quero que a gente possa pensar que as câmeras e os drones vão atingir locais onde não se consegue ver nada, onde a população não chega, inclusive. Além do que, eu acho que seria uma proteção para as mulheres em situação de risco, que se tiverem necessidade, o drone chega rapidamente a um local onde a polícia é chamada. E o prefeito, eu fiz a indicação, eu estive com o prefeito a semana passada, ele está estudando realmente, porque isso é só normatizar. Eu creio que as grandes empresas, os condomínios, pegar, por exemplo, o hotel do Rori, haveria o maior interesse em ter ali um drone pegando a região em contato com a polícia. Eu acho que isso é interessante para a segurança do nosso município. E o terceiro assunto, que é idêntico, é que aquela pulseira que existe na medicina
para o idoso, quando está sozinho, se ele cair, se ele tiver qualquer circunstância de urgência, aquela pulseira coloca em contato direto com uma central médica e vai para a ambulância e já avisa a família dele. Só que eu pensei em usar essa pulseira para as mulheres também em situação de risco, tanto agressão em casa, quanto aquelas que vão caminhar à noite por lugares ermos. Sai de uma faculdade 10 da noite e não sabe por onde vai passar. Então, uma pulseira dessa também poderia estar em contato direto com o CIEP e, imediatamente, se ela tiver qualquer situação de risco, a polícia vai estar sabendo e um drone pode estar lá quase que de imediato. Eu acho que isso é um conjunto de coisas que vai nos ajudar muito. Pois não? Vereador Pérez, queria parabenizá-lo, né, porque são propostas simples e de uma barata e de uma eficiência que atinge não só todos esses temas que Vossa Excelência abordou, como também a nossa fiscalização na questão ambiental. Várias cidades estão usando o drone e a gente tem até uma indústria na nossa cidade de drones, né? Exatamente. E tenho certeza que isso, perto de tantos gastos desnecessários que tem o governo, a gente pode encaixar no orçamento e vai melhorar muito a qualidade de vida de toda a população. Parabéns. Obrigado. Em relação a essas pulseiras, só para reafirmar, no Pará, um deputado colocou uma lei em que todas as mulheres em situação de risco têm essa pulseira. Então, eu pensei que fosse criar uma novidade aqui, mas não consegui. Já existia. Doutor Pérez, essa parte? Pois não? Eu quero partilhar o senhor, a Vossa Excelência. Eu não sei se caso o doutor sabe, nós temos aqui na nossa cidade, em Mogi das Cruzes, um engenheiro chamado Rodrigo Rangel, que é um garoto realmente que ele é especializado nessa parte de drones. Inclusive, ele está até no exterior, está se especializando mais ainda. E em tempos outroras nessa casa, ele já teve um trabalho junto à fiscalização, desse trabalho da fiscalização das áreas em Mogi das Cruzes, invadidas e desmatadas. Inclusive, ele já fez em outros tempos esse projeto aqui na casa, que é onde tem esse galpão hoje em Jundiapeba. É um garoto hoje na nossa cidade, nós temos hoje com um know-how tremendo, gabaritado, com uma experiência. Ele consegue hoje, com o computador aqui, navegar a cidade inteira, sem sair do espaço. Isso custa muito caro, não é isso, não é barato. Entendeu? Então nós temos na cidade hoje isso aí tudo com essa ideia do doutor. Mas se houver uma PPP, os empresários, os condomínios, não fica tão caro. Não, sim. Inclusive porque o aparelho em si, um bom aparelho está em torno de R$10 mil. Então, mas a estrutura toda, a logística toda, Sim, doutor, sim. é cara. Hoje esse aparelho Essa parte, vereador Pérez. Eu estava aqui refletindo a fala de Vossa Excelência, muito inteligente, muito interessante. Eu só fico pensando o seguinte: nós só estamos atacando os efeitos, né? Lamentavelmente, os efeitos da mulher que está próxima de sofrer uma violência, os efeitos da pessoa que está próxima a ser assaltada, os efeitos da pessoa que está próxima a sofrer um homicídio, né? O drone, a pulseira. Importante porque nós não podemos deixar acontecer. Mas nós também precisamos começar a discutir as causas lá atrás, né? Lá atrás. Porque tem violência, porque tem assalto, porque tem morte, porque tem ataques contra as mulheres. Porque senão nós vamos ficar resolvendo os efeitos, colocando grade na casa, colocando câmera na casa, colocando drone. Então, eu acho que é importante, só para concluir, não pode faltar vaga em creche, né? Não pode faltar vaga em pré-escola, temos que gerar empregos, formação profissional, reduzir condições dignas de moradia, favelas, por exemplo, que tem crescido de forma assustadora, e também as drogas. Está se formando polos de usuários de drogas em Mogi das Cruzes, na Ademar de Barros, na região da Vila Jundiaí, lado de baixo, né? Beirando a linha, tem comunidades de utilizadores de crack. Então,
O poder público tem que discutir essa situação também. Também. As causas e não só os efeitos. Mas parabéns, porque eu acho muito importante. Vossa Excelência está tendo uma visão lá na frente. Parabéns. Pergunta uma parte, vereador. A gente fala de combate à segurança, né? O combate à segurança, o combate ao crime. Mas é preciso lembrar que a gente precisa também fazer um trabalho, Dr. Pérez, em cima da descentralização da cultura. Como bem disse o vereador Eduígues, as crianças estão sendo aliciadas por traficantes e a gente pega a margem de idade dos menores apreendidos de 13 a 16 anos. E o que está sendo feito para tirar essa criançada da rua? Então eu quero lembrar mais uma vez que a nossa cultura de Mogi das Cruzes, ela é fraca. Ela não atinge o bairro. Para o senhor ter uma ideia, já falei isso, mas vou lembrar. A casa do hip hop, a cara do gueto, ela está aqui no centro da cidade. Ela deveria estar nos bairros. Lá que está o menor, que amanhã ou depois vai estar pedindo esmola ou um trocado no semáforo. Então a gente precisa primeiro fazer um trabalho na cultura, descentralizar a cultura, senhor vereador. Doutor Pérez, pode? Permite uma parte bem rápido, já esgotou o tempo, né? Eu queria, no meio da sua fala, em tantas ideias, boas ideias para o nosso município, eu queria exaltar aqui o pessoal do condomínio Aruã, né, que sempre estão se colocando à disposição para colocar algumas obras, a questão das câmeras também. No começo do ano nós levamos ali os presidentes do condomínio para conversar com o prefeito, eles queriam colocar as câmeras à disposição do município, já que já tinha essa ideia. Então, é de se louvar e nosso prefeito, nosso executivo tem que aproveitar essas ideias, assim como teve aquele projeto da Marble, outros projetos, para que nós possamos ter esse tipo de iniciativa num momento tão difícil, um momento econômico tão difícil como esse. Então, nós temos que agilizar esse tipo de ação para que nossa cidade ganhe cada vez mais. Parabéns. Para concluir, senhor presidente, é o seguinte, houve uma reunião da SEV, que eu quero agradecer a nossa dona Nilza, presidente da Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social, e o Diegão, alguns vereadores que estiveram presentes, o Rodrigo Valverde, para discutir isso, as crianças que são egressas do nosso sistema e que nós precisamos cuidar, porque quando jovens, aos 18 anos, eles são mandados para a rua e viram moradores de rua. E se você, interessante, se você vai tentar, uma criança de 8, 9, 10 anos, tentar dar uma profissão, você é preso porque está usando menor. Então, nós precisamos pensar um pouquinho nessa ECA. Eu não sei quem inventou isso, mas nós temos que pensar porque as crianças estão mais nas mãos do sistema criminoso do que realmente das pessoas de bem. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereador inscrito para a fala, eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino. Presente. Vereador Taubaté Guimarães. Presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Presente. Vereador Cláudio Miak. Presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria. Presente. Vereador Diegão. Presente. Vereador Edson Santos. Presente. Vereador Emerson do Posto. Presente. Vereadora Fernanda Moreno. Presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Presente. Vereador Cuco Pereira. Presente. Vereador Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Pérez Bauab, presente. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Marcelo Cavalheiro Mendes, presente. Quantos?
Senhor presidente, 20 dos senhores vereadores presentes. 20 dos senhores vereadores encontros presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Senhor presidente, não há papéis para a ordem do dia. Muito bem. Antes de encerrar a sessão, queria comunicar aos senhores vereadores que hoje nós temos a sessão solene. Convidar meu amigo Mauro Araújo para estar presente, bem como todos os senhores vereadores, em homenagem à Legião da Boa Vontade de Mogi das Cruzes, de autoria do vereador Clodoaldo. Então fica aí o convite para que todos os senhores compareçam a esta sessão solene. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereador inscrito para falar a explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão solene, hoje, às 20 horas, neste plenário. Está encerrada a sessão.